Liberte-se do estresse e encontre a calma interior que você merece através das práticas revitalizantes do yoga, disponíveis no nosso curso online. Junte-se a nós no curso de yoga online com Sadhguru. O link está na descrição. Os próprios fundamentos do nosso nascimento estão conectados aos ciclos da Lua. Se esse sistema de energia testemunhar 1008 luas cheias, o que acontece aproximadamente em 84 anos, com muito pouca assistência, você pode ir além dos ciclos de nascimento e morte. A principal fonte de energia para esse planeta é o Sol, e o seu corpo é apenas um pedaço do planeta. Então a influência do Sol sobre tudo que está no mundo é grande, muito grande. Mas a Lua, que não tem como emitir energia como o Sol, também tem um impacto tremendo em nossos sistemas, por causa de sua proximidade com o planeta. Então, quando queremos entender os modos da vida, como está acontecendo conosco por fora, olhamos para o Sol. Quando queremos entender como a vida está acontecendo por dentro, olhamos para a Lua. Então a influência da Lua sobre os nossos sistemas é inegável. Os próprios fundamentos do nosso nascimento estão ligados aos ciclos da Lua. Os ciclos da Lua e os ciclos biológicos naturais de um corpo feminino estão 100% conectados, não existe dúvida sobre isso. Então a própria fonte de nosso nascimento está conectada ao movimento da Lua, porque fisiologicamente nosso nascimento e nossa vida estão enraizados nisso. De muitas maneiras. Eu diria, geralmente, nem sempre. Geralmente, as mulheres são muito mais existenciais, porque seus corpos falam a linguagem da Lua. Essa marcação de tempo não deve ser mal interpretada. Marcação de tempo com cronômetros e relógios. Eles não sabem de nada, eles estão apenas seguindo mecanicamente. Mas o corpo humano conhece o tempo de uma maneira diferente, que não é um processo mecânico.
Bem, embora os movimentos planetários da Terra e da Lua são, em si mesmo, um processo mecânico, de alguma forma, a consequência ou o impacto que isso tem em nossa vida não é mecânico. É muito vivo. Seu impacto é experiencialmente muito poderoso no desenvolvimento da energia humana, no desenvolvimento do sistema de energia de um ser humano. Se esse sistema de energia testemunhar 1008 luas cheias, o que acontece aproximadamente em 84 anos, você teria completado 7 ciclos solares e 1008 ciclos lunares. Isso significa que seu sistema de energia amadurece a um ponto em que, mesmo que você não conheça nenhum processo espiritual, ele amadurece a um ponto em que pode florescer facilmente. Isso pode acontecer muito facilmente após a morte. Se seu avô morreu depois dos 84, você pode ter certeza de que ele não vai voltar. Ele pode não atingir Mukti, mas ele não vai voltar. Ele está em vários estágios. Se ele teve sadhana, se ele teve alguma consciência, se ele partiu com alguma consciência, mesmo um pouco de consciência, com certeza ele não vai voltar. Se você conseguir viver até completar 7 ciclos solares e 1008 ciclos lunares, então, você poderá quebrar um certo vínculo com a Terra. Seu vínculo com o planeta é quebrado em grande parte. E, com muita facilidade, com muito pouca assistência, mesmo que você não saiba nada sobre nada, com muito pouca assistência, você pode ir além dos ciclos de nascimento e morte. Porque o seu vínculo com o planeta e o material do planeta, a memória que você carrega dentro de você e a memória sobre você, o material também carrega. Você vai quebrar esse vínculo. Uma vez quebrado esse vínculo, o trabalho que precisa ser feito é muito simples. Se você já teve uma pessoa idosa em sua casa com essa idade, uma coisa que você notaria é que quaisquer que fossem suas características significativas de seu comportamento e características normais de personalidade, você verá que entre 80, 83 para 85, essas características mudarão dramaticamente. Suponha que alguém fosse muito mal-humorado. Você verá que depois de 84, 85 anos, de repente ele é uma pessoa muito alegre e agradável, ou o que seja. Algumas mudanças significativas em seu caráter acontecerão, porque o vínculo kármico que está prendendo a pessoa a um certo padrão de comportamento será afrouxado. Essa é a razão pela qual dizemos que se uma pessoa morre depois dos 84 anos, depois de ter testemunhado, talvez o tolo nunca tenha tido a alegria de olhar a lua cheia. Mas seu corpo testemunhou. Talvez seus olhos não tenham, mas sua forma física testemunhou 1008 luas. O que significa que sua estrutura kármica ficará frouxa. Uma vez que tenha se tornado frouxa, ele não pode encontrar outro corpo imediatamente. Nem o útero o aceitará.
Isso significa que ele vai continuar por perto e podemos facilmente resolvê-lo, simplesmente assim. Ele não precisa passar por outro processo, mesmo que ele tenha vivido uma vida absolutamente ignorante. Essa é a importância de uma vida longa. As pessoas sempre abençoaram que você tenha uma vida longa, não necessariamente porque você está se divertindo, mesmo que seja muito infeliz, tenha uma vida longa, para que possamos nos livrar de você para sempre. Porque uma vez que sua estrutura kármica se afrouxa, encontrar outro útero se torna difícil, não impossível, mas difícil. Então esse é o momento em que haverá alguém que estará explodindo essas coisas em algum lugar, qualquer lugar. Mesmo que eles não conheçam nenhuma dimensão espiritual em suas vidas. Então, se você não serve para nada, pelo menos viva o suficiente. Não faça isso perto de mim. Se você está infeliz, espalhe sua infelicidade em algum lugar e venha aos 84 anos. Gostaríamos de viver com pessoas alegres. Aos 84 você é bem-vindo. Veja, você acredita em muitas coisas? Então você acredita que antes de você nascer você estava em algum lugar, depois de morrer você estará em algum outro lugar? Você acredita em tudo, muitas suposições. Quando se tem tantas suposições, não há como se chegar à verdade, não é? Se você quiser chegar à verdade, a primeira coisa a fazer é não pressupor nada. Não é assim? Se você está interessado na verdade, se você está procurando a verdade, isso significa que você não pressupôs nada, não é? Se você já tiver feito suas pressuposições, você está apenas tentando encontrar a confirmação para suas pressuposições. Isso não é buscar a verdade. Um verdadeiro buscador da verdade não tem pressuposições, ele está apenas observando. Nós devemos apenas observar ou devemos tentar confirmar as suas pressuposições? Você quer uma confirmação? Você está certo. Isso o tornou mais próximo? Se eu lhe disser que suas crenças estão certas, será que isso o aproxima mais da verdade? Aproxima? Você se sentirá melhor. Ah, ok, eu tinha razão. Mas nada se resolve, não é? A vida não se resolve, não é mesmo? Não. Portanto, confirmar os seus sistemas de crenças não significa nada. Esse é o problema com os seres humanos. Eles querem estar certos o tempo todo. É o principal problema. Na verdade, essa é a base de todos os conflitos no mundo. Eu estou certo, você está errado. Esse é o problema, não é? Não é verdade? O que eu acredito é o certo, o que você acredita é o errado. Não é essa a base de todos os problemas do mundo? Seja dentro da família, ou na comunidade, ou no mundo, ou em qualquer lugar. Sim? Vamos eliminar esse problema um pouco? A primeira coisa que você precisa fazer é, afinal, isso são as suas crenças. E as suas crenças não são originais. Você recolhe pelo caminho, não é mesmo? O seu padre ou mula, o seu pai ou sua mãe, alguém incutiu aquilo em você, não é assim? Foi incutido por alguém. Tudo depende de quão intensamente eles trabalharam sobre você. E eles trabalharam muito intensamente. Porque senão o negócio estaria em jogo. Portanto, o que você pressupõe talvez não tenha nada a ver com a realidade. Agora, você está tentando entender algo que está além do físico, num contexto físico. Isso não vai funcionar. Você está tentando perceber algo que está além da percepção física através da percepção sensorial. Tal coisa não pode funcionar. Agora você quer medir a profundidade do oceano, mas você levou uma escala de pés.
Obviamente, você chegará a conclusões erradas, não é verdade? Se você quer medir a profundidade do oceano, a primeira coisa a fazer é obter o tipo certo de instrumento. Sim? Sim ou não? Essa é a primeira coisa, é tudo o que estou dizendo. Se você quer saber algo além do físico, a primeira coisa que você precisa fazer é ter uma percepção que vá além dos 5 sentidos, que é capaz de perceber o que não é físico. Somente então você perceberá. Caso contrário, só lhe resta acreditar ou não, não é mesmo? Se eu disser que, na verdade, Deus está no meu bolso, algumas pessoas poderão acreditar em mim. Isso é ridículo. Não acreditamos nisso, mas eu posso lhe contar uma história mais elaborada se você quiser, na qual nós podemos trabalhar e fazer você acreditar, não é mesmo? Neste momento, Deus está no meu bolso. Essas pessoas acreditam em mim e aquelas pessoas não acreditam em mim. Essas pessoas se aproximaram mais de Deus do que já estavam antes? Aproximaram-se? Ou elas foram mais além? Não, nada mudou, não é mesmo? Então, por que estamos perdendo nosso tempo tentando confirmar as nossas pressuposições? Você deve aprimorar a sua percepção, porque somente pela percepção você saberá. Não tem outra maneira de saber, não é mesmo? Você só saberá de tudo quando você perceber. Até lá você não sabe. Será que isso é uma realidade? Isso é uma realidade? As pessoas que não estão falando comigo, Is that a reality? isso é uma realidade. Se você perceber, você saberá. Se você não perceber, você não saberá. Você não está disposto a admitir eu não sei, então você acredita, não é mesmo? Se você está apenas tentando passar pela aprovação social, a crença é uma boa maneira de fazer isso. Mas se você quer realmente saber, então a crença não é uma boa maneira de fazer isso? A crença lhe dá confiança. E tolos se tornando confiantes é perigoso. Você entende? Quando os idiotas se tornam muito confiantes, é muito, muito perigoso, não é mesmo? Você percebe que os inteligentes são hesitantes e que os estúpidos são confiantes? Você já viu isso? Muita confiança, porque quando você simplesmente acredita em algo, você terá muita confiança. Você não vai duvidar de nada, porque você não se esforça para nada. Você tem 100% de certeza. Você não vê o George Bush como ele é confiante? Ele é bem confiante, não é? Ele não parece ser bem confiante? Muito confiante. Ele veio à Índia e declarou: eu sou uma pessoa que crê de verdade. Eu pensei, você não precisa dizer, acha que não podemos ver? Você deve ser uma pessoa que crê, caso contrário, não andaria às cegas perante as situações. Se você é uma pessoa com bom senso, você olharia à sua volta, não é? Você iria ver o que está lá e o que não está lá. Por que você é uma pessoa que crê? Não apenas em Deus, mas em tantas outras coisas. A maneira mais sensata de começar a sua vida é: o que eu sei, eu sei. O que eu não sei, eu não sei. Uma vez que você chegue a isso de forma sincera, você verá que seu conhecimento irá se expandir constantemente no dia a dia. Caso contrário, no momento em que você acredita, você fica estagnado. Crença é, na verdade, morte. Marx disse: é o ópio. A religião é o ópio. Porque ela coloca as pessoas para dormir, ele tem toda a razão. Ela coloca as pessoas para dormir, não é mesmo? Não coloca? Dormir é confortável. O que há de errado nisso? Por que dormir? Por que você não morre? É ainda mais confortável, você sabia? Porque de qualquer forma você é uma pessoa que crê, afinal o seu Deus está esperando porque você não vai. Sim, não é? Porque de qualquer forma você sabe que quando morrer você vai para Deus? Qual é o problema? Por que você está esperando, indo para esse hospital, toda essa bobagem, por que você não vai? Por que você está adiando o seu avanço em direção a Deus? Isso não está certo.
Você não crê de verdade, não é mesmo? Sua presença é motivo de alegria para nós. Se gostar do vídeo que está prestes a assistir, que tal se inscrever no canal e fazer parte da nossa comunidade? Sua participação é fundamental. Não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seu comentário. Estamos ansiosos para interagir com você. Isso significa que a sua ação respiratória e o seu processo de pensamento e o seu olfato irão diminuir com o passar do tempo? Definitivamente contribui para a sua apatia. Se você comer muito tubérculo, como batatas e outros tubérculos, você vai produzir gases que ficam localizados abaixo do umbigo. Ao gerar gases ali, o seu prana entre o umbigo e a cavidade da garganta não funcionarão como deveriam, e o nível de dinamismo do seu sistema diminuirão. Entre os legumes, tais como o rabanete, que são uma das poucas coisas que crescem embaixo do solo e ainda assim são positivos, cenoura, rabanete, todos os outros tubérculos como batatas e da família das batatas são zero prana. Porém, eles causam o que é chamado de tamas. Tamas significa que isso gera uma certa inércia dentro de você. Nós geralmente aconselhamos estudantes e meditadores a não comerem batatas e seus derivados porque aumentam a cota de sono. Tanto para o estudante que está estudando, quanto para o meditador, o maior inimigo é o sono, sabe? Quando você fecha os olhos e senta, quando você abre um livro. Os livros didáticos são um ótimo tranquilizante, não são? E além disso, se você estiver se alimentando com batatas, você adormecerá instantaneamente. Os produtos lácteos possuem certas enzimas que atualmente são usadas para fabricar certos adesivos têxteis. Esses adesivos não dissolvem na água. Então, quando você consome muito produto lácteo, ele fica grudado no seu intestino. Então, o material residual que deveria ter sido expelido com facilidade não vai ser eliminado do sistema. O nível de alerta generalizado no corpo e na mente vai diminuir com o consumo de produtos lácteos. Ao menos aqueles que vêm do sul, eles lhe disseram até mesmo na escola que se você comer arroz com coalhada, você vai cair no sono? Sim ou não? Se alguém está com sono, é algo comum no sul da Índia. Você comeu arroz com coalhada? Todos sabem que o deixa letárgico, mas o professor também come, esse é o problema. É um fato estabelecido pela medicina que, no seu organismo atual, se você consumir carne crua, demoraria algo entre 70 e 72 horas para passar por todo o organismo. Se você comer carne cozida, demoraria entre 50 e 54 horas para passar por todo o organismo. Se você comer refeições vegetarianas cozidas, irá demorar de 24 a 30 horas para passar por todo o organismo. Se você comer legumes crus, vai demorar de 12 a 15 horas para passar por todo o organismo. Se você comer uma fruta, vai levar entre 1h30 e 3 horas para passar por todo o organismo. Por que leva tanto tempo? Porque, essencialmente, o canal alimentar no ser humano tem cerca de 7 a 10 metros de comprimento. Todo esse canal que vai dos lábios até a saída anal, em todos os animais herbívoros, essa é uma característica, que o seu canal alimentar é de aproximadamente 5 a 6 vezes o tamanho do seu corpo. Em todos os carnívoros, é apenas de 2,5 a 3 vezes o tamanho do seu corpo. Ou, em outras palavras, todos os animais carnívoros têm um intestino muito curto. Todos os herbívoros têm um intestino longo. Portanto, como a comida vegetariana passa pelo sistema rapidamente, o fator de design do comprimento foi elaborado dessa forma. Então, quando você come carne e a mantém no seu sistema por muito tempo, definitivamente isso é uma incubadora de doenças, de várias maneiras você as criará. Comer carne se tornou parte da nossa, você sabe, da cultura mundial, porque em várias sociedades do passado,
A sobrevivência era a questão. Quando a questão é sobrevivência, coma qualquer coisa que seja necessário comer, isso é diferente. Uma vez que a sobrevivência está garantida é quando você escolhe. Agora você escolhe qual tipo de corpo quer ter, que tipo de função quer desempenhar, você comerá de acordo com isso. Isso não se trata de um tabu sobre comer carne. É sobre comer de maneira mais consciente. Isso é comer por escolha. Na tradição iógica, quando você cozinha qualquer coisa, em até 1h30 você deve consumi-la. Se tiverem certos tipos de itens, até 4 horas está bem. Acima disso você não toca. Não importa quão delicioso esteja, quão bonito esteja, você não toca em nada porque, assim, você vai produzir gases no sistema. Gases não somente no estômago, que você obviamente vai sentir, mas você vai produzir vaios no seu sistema, que irão trabalhar contra o seu pranavayu. Isso significa que a sua ação respiratória e o seu processo de pensamento e o seu olfato irão diminuir com o passar do tempo. Esses 3 fatores são muito vitais para que você seja um ser humano vibrante. Prepare-se para uma jornada de descoberta interior e transformação enquanto exploramos o mundo do yoga com a orientação inspiradora de Sadhguru. Esteja pronto para mergulhar em técnicas ancestrais, meditações revitalizantes e visões profundas que podem desbloquear um estado de ser mais consciente e sereno. Juntos vamos explorar os caminhos do yoga conforme orientados por Sadhguru, convidando-o a se juntar a essa jornada em direção à paz interior e ao bem-estar duradouro. Faça já sua inscrição no curso de Yoga Sadhguru. Links na descrição. Mas se você está apenas fazendo ginástica e criando músculos e você parece estar em forma, isso não é bom. Existem asanas e processos específicos. Se fizerem isso, a química básica do corpo pode ser levada a um tal nível de equilíbrio dentro de você, e esta é a solução para gerações futuras. Namaskaram, Sadhguru. O que é que as mulheres jovens podem fazer para salvaguardar sua saúde e prevenir problemas de saúde significativos no futuro? No mundo de hoje, a forma como a sociedade está estruturada, a forma como os muitos aspectos da vida se organizaram, as mulheres têm que se preocupar muito mais com sua saúde do que os homens. Simplesmente porque a natureza investiu um sistema reprodutivo muito elaborado em uma mulher. Todos nós nascemos do ventre de uma mulher, então havia um sistema interno elaborado. Normalmente, se você olhar para trás, elas começariam a usar seu sistema reprodutivo aos 15, 16 anos. Foi colocado em uso provavelmente ao longo de sua vida, pelo menos durante todo o período de vida reprodutivo, de alguma forma foi colocado em uso. Se uma mulher teve 6, 7 ou 8 filhos em sua vida, é muito provável que tenha ocorrido uma distribuição, então os órgãos reprodutores foram usados de uma certa maneira. Por causa disso, ela não tinha esses problemas como se tem hoje. Outra razão é que tanto homens quanto mulheres, é claro, estavam trabalhando duro fisicamente, trabalho físico. Por causa do trabalho físico, nunca houve qualquer gordura ao redor do abdômen. Quando jovem, se uma menina acumula gordura abdominal, ela está pedindo por isso. Não há como escapar. Ela está simplesmente pedindo por isso, isso virá. Quão cedo ou quão tarde será, isso depende de vários aspectos genéticos e outros aspectos da vida. Mas uma vez que a gordura abdominal se acumula, uma mulher jovem está definitivamente atraindo problemas para si mesma, isso virá. Não há atividade suficiente, atividade física, quero dizer. Elas podem estar trabalhando no escritório, isso não significa nada, porque não é físico o suficiente. Se você estiver trabalhando em um campo, isso seria diferente. Eu acho que os problemas que você está citando, em grande parte, estão acontecendo na mulher urbana.
Simplesmente porque a atividade física dela, mesmo que ela se exercite, é meia hora, 1 hora pela manhã, o resto do tempo ela fica sentada, sentada, sentada. Então, por causa disso, não há atividade suficiente naquela região. Essa é uma das razões. Outra coisa é que o processo reprodutivo não é usado, esse é outro motivo. Então, se você não está usando o seu processo de reprodução, ou seja, se você não está tendo filhos antes dos 21 anos de idade, é muito, muito importante que você faça Hatha Yoga. Se você faz academia, se você corre, se você faz isso e aquilo, corra até certo ponto. Mas se você está apenas fazendo ginástica e criando músculos e você parece estar em forma, isso não é bom. Você deve fazer Hatha Yoga intenso. A partir dos 12 anos de idade, se uma menina começar a praticar Hatha Yoga, ela passará por todos aqueles problemas que as pessoas acham que é um grande problema e passam por muitas lutas a cada estágio de desenvolvimento dentro de si. Elas passarão por isso sem esforço. Então isso tem que acontecer. Se a saúde reprodutiva de uma mulher tem que ser mantida sem reproduzir, é muito importante que certas coisas sejam feitas. E essa parte do que você está fazendo deve ser amplamente focado na região torácica, ou a região abdominal deve ser trabalhada de uma certa maneira. Não existe nenhum sistema que funcione da mesma forma que o Hatha Yoga, que os sistemas do Hatha Yoga trabalharam nisso, e existem asanas e processos específicos que podem ser ensinados. Se elas fizerem isso, não precisam passar por todas aquelas coisas médicas que, infelizmente, os números estão aumentando muito. Outra dimensão disso também é que as mulheres jovens urbanas hoje em dia, muitas delas estão muito perturbadas com uma coisa ou outra. Houve uma época em que apenas sua família, ou seus filhos, ou seu marido, ou seus amigos imediatos a perturbavam. Agora você tem amizade por todo mundo e praticamente qualquer um pode enlouquecer você a qualquer hora. Então basta uma mensagem para você se preocupar com isso nos próximos 3 dias. Por qualquer motivo, não quero culpar ninguém. Tornou-se uma norma que todos devem estar estressados. Portanto, isso também pode ser facilmente resolvido. A química básica do corpo pode ser levada a tal nível de equilíbrio interno se você fizer o tipo certo de yoga. E esta é a solução para as gerações futuras. Caso contrário, isso vai aumentar, porque hoje, eu acho, incluindo as mulheres rurais dos vilarejos, todos os tipos de mulheres juntas, a idade média de procriação eu acho que subiu para 22 anos, mais ou menos. Mas acredito que nos próximos 25 anos provavelmente passará para 35, e isso é uma coisa muito boa. Portanto, se subir para 35, a quantidade desse tipo de problema que as mulheres jovens terão se multiplicará muito, a menos que elas se cuidem. Cuidar de si não tem a ver com remédios, nem com médicos. Você deve iniciar os processos iógicos para que o corpo traga um certo equilíbrio. O equilíbrio químico estará presente no sistema, o equilíbrio hormonal estará presente no sistema. Todas essas secreções glandulares estarão acontecendo bem, de maneira equilibrada. Se isso estiver acontecendo, elas não entrarão nesse modo de doença desnecessária. Bem, uma porcentagem de pessoas sempre terá alguma doença física, isso é um assunto diferente. Mas agora há um nível não natural de porcentagens, a sociedade está atingindo um nível não natural de doença, então isso tem que ser diminuído, isso é muito importante. Shiva é um Deus que não deve ser nomeado, porque nomeá-lo é limitá-lo e reduzi-lo. Ao mesmo tempo, a soma de seus muitos e muitos nomes também traz à tona um mistério indescritível de quem Ele é, ou mistérios indescritíveis do que é essa criação, de suas várias formas. Kala ou Mahakala
é uma forma importante e ao mesmo tempo feroz, enquanto Mahakala, ele é o senhor do tempo, enquanto Kala Bhairava, ele é o destruidor do tempo. Kala significa tempo. O tempo, como você o experiencia, é apenas o movimento cíclico da existência física. A Terra gira, é um dia. A Lua gira em torno da Terra. Isso é um mês. A Terra gira em torno do Sol. Isso é um ano. Tudo que você conhece como tempo, incluindo o seu relógio, é tudo sobre ciclos. Tudo que é físico é de natureza cíclica. Do atômico ao cósmico, tudo que é físico é naturalmente de natureza cíclica. E, devido à sua existência física, devido ao seu envolvimento com a natureza física de quem você é, você tem uma noção do tempo. Enquanto você senta aqui, porque você tem um corpo, ele está mantendo o tempo. Se você se tornar livre do movimento cíclico da vida, então dizemos que você está em Mukti, ou em libertação absoluta. Então aqueles que aspiram por Mukti, aqueles que buscam libertação absoluta, para eles, essa dimensão a qual nos referimos como Mahakala se torna de suma importância. Uma vez aconteceu, o grande sábio Shukracharya, que era o guru de todos os demônios, praticou por muito tempo austeridades em louvor a Shiva. E Shiva teve que aparecer. Quando ele apareceu, Shukracharya pediu por imortalidade. Então Shiva disse, isso não é possível. Tudo que nasce tem que morrer. Peça outra coisa. Então Shukracharya disse, me dê o poder do rejuvenescimento, que qualquer tipo de ferida, qualquer tipo de doença eu possa rejuvenescer, dê-me esse poder. Shiva, sendo o curador supremo, o mestre de todas as ervas e medicamentos, deu a Shukracharya o mantra Sanjivini, o mantra para rejuvenescer as pessoas de qualquer tipo de doença ou qualquer tipo de ferida ou lesão. Uma vez que Shukracharya tinha esse mantra Sanjivini, os demônios se tornaram excessivamente ousados e travaram batalha após batalha. Todos os demônios que caíam na batalha com qualquer tipo de ferida grave, Shukracharya apenas os revivia com o mantra Sanjivini. Então, finalmente, o exército dos demônios pôde continuar lutando sem perder um único homem. Os deuses ficaram muito alarmados e acharam que essa era uma batalha muito injusta, porque não importa quanto lutamos, eles não morrem, mas nós morremos. Então eles foram até Brahma. Brahma interveio com Shiva e disse, você deu
a esse Shukracharya, esse tipo de poder, você deve matá-lo. Caso contrário, haverá um desequilíbrio completo no mundo. Os demônios têm uma vantagem injusta sobre os deuses. Então Shiva disse: não há necessidade de matá-lo, eu o conterei. Então, a batalha entre os devas e os demônios estava acontecendo. Shukracharya continuava entoando o mantra e reavivando todos os demônios de suas lesões e feridas. Então, do outro lado do horizonte, uma criatura terrível, uma ogra, cujo nome era Kritika, veio em uma forma horrenda. Ela era uma das ganas de Shiva. Ela veio e sugou Shukracharya para o seu ventre. E lá ele permaneceu, como um feto. E ele foi contido, e o equilíbrio foi estabelecido entre deuses e demônios. E foram travadas batalhas mais justas e honestas. Então Brahma ficou tão satisfeito. E ele pensou: é apenas Mahakala quem pode fazer isso. Que, sem matar a pessoa, ele pode conter completamente sua vida. Shukracharya permaneceu no ventre de Kritika. E o mantra Sanjivani tornou-se impotente. Ou, em outras palavras, Mahakala congelou o tempo para Shukracharya, para que ele não pudesse seguir em frente. Continue sua jornada de autoconhecimento e expansão de consciência conosco. Compartilhe este vídeo para inspirar outros a se juntarem a nós nessa jornada de crescimento pessoal.